Olá, meus irmãos, boa tarde, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem em suas casas. Nós vamos, antes de começar o nosso encontro, vamos fazer uma oração ao nosso Pai e pedir que Ele derrame sobre cada um dos nossos corações a sua paz, o seu amor, a sua luz de bondade e misericórdia. Essa tarde, quando formos falar, que nós possamos falar do remédio que o Evangelho representa em nossas vidas. Que, através desse Evangelho, possamos reencontrar o equilíbrio e a todos, Senhor, rogamos esse equilíbrio, rogamos essa paz, que a espiritualidade superior que neste momento nos observa e também nos socorre, possa encontrar corações plenos e receptivos nesse amor. Que assim seja. Pedimos à nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, licença para falar em nome do Núcleo de Fraternidade Espírita, irmã Lúcia. Bom, meus irmãos, o tema dessa tarde é sobre enfermidades da alma. E nós não podemos deixar de nos referir a um texto que nós encontramos da Joana de Anjos, onde ela diz que todos nós aqui no planeta Terra somos enfermos da alma, porque carregamos dentro de nós heranças ancestrais e que dentro dessas heranças ancestrais muito se tem feito em nome do orgulho, do egoísmo. E como orgulho e egoísmo são, para mim, no meu caso, eu penso, o pai de todos os vícios, no geral, tem um braço, orgulho e egoísmo tem um braço muito longo e alcança várias e várias necessidades do espírito humano. Eu consideraria que essa é a principal causa de ainda sermos no planeta Terra um planeta de enfermo na alma. Antes de focarmos nesse assunto, fazendo uma leitura, perdão, nós vamos fazer uma observação que o Júlio, médium da nossa casa, fez numa live de quinta-feira. Ele falou assim: tal observação está no livro tal assunto está no livro tal. Se vocês quiserem aprofundar, vão a esses livros, procurem esses livros, procurem a leitura, procurem meditar e refletir sobre o assunto. Eu acredito que isso é um aviso que deve ser dado a todos os momentos. Nós estamos num momento de reflexão, nós estamos num momento de busca. E é nessa busca e nessa reflexão que nós vamos procurar melhorar essas nossas enfermidades. Melhorar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de tantos outros vícios que ainda temos em nossas almas. Por isso que, para começar a falar de doença, enfermidade, vamos dizer que a gente vai usar como sinônimo doença e não é, né? E pode ser, dependendo do ponto de vista. Nós vamos falar de um livro chamado No Mundo de Chico Xavier, escrito por Elias Barbosa, um diálogo, praticamente um diálogo entre o Chico e o Emmanuel, iniciado por esse Elias Barbosa. Elias Barbosa pergunta assim: Chico, entendemos que o nosso diálogo está longo, mas pode dizer-nos o que pensa Emmanuel quanto aos problemas de doenças e obsessões? Aí o
Emmanuel muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Aí o repórter, que ele se diz repórter, Elias, ele pergunta assim: desejará você contar-nos alguma coisa de sua experiência ao contato de Emmanuel com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? Aí o Chico responde assim: nosso amigo espiritual, Emmanuel, é de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades de que sejamos acometidos, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. A esse respeito, narrarei um dos meus primeiros diálogos que tive com ele, Emmanuel, em 1931. Chico tinha 21 anos nessa época. Achava-me sob o domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo, quando o nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez. Depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia, certa noite, em dezembro de 31, roguei a ele orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me. O Emmanuel disse: tenha serenidade, falou ele bondosamente. Você está sob cuidado de benfeitores espirituais, dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Então devo prosseguir sob a orientação médica? Perguntou Chico. Sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Quer dizer que preciso tratar-me com o máximo cuidado. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. O Senhor quer dizer que, embora eu seja médium e veja o Senhor do meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual para meu benefício, para curar-me? Por que você receberia privilégios por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. O Senhor tem dito que pretende escrever por meu intermédio e que, se Deus permitir, fará livros, mas o Senhor acredita que posso desempenhar a tarefa mediúnica assim doente dos olhos como estou? Sem dúvida nenhuma. Se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez que as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Então, como é que o Senhor considera a doença nos olhos, em meu caso, quando preciso me esforçar para a tarefa em início? Observamos a sua enfermidade, Chico, como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na Terra. Confie no Senhor, pois a sua doença é arrimo que Ele enviou em seu auxílio. Ao ouvir essas últimas palavras, indaguei alegremente. Então Jesus vai curar-me. Então Jesus vai curar-me? Emmanuel me fitou com bondade e mandou que eu abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, e recomendou que eu começasse a leitura do texto.
Então eu comecei a ler em voz alta as palavras do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando atingi a palavra aliviarei, nosso amigo espiritual sustou a leitura e disse-me, compreendeu bem? Jesus não nos promete curar-nos, isto é, retirar-nos as bênçãos das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Entendi a lição que me era dada e resignei. Hoje, depois de transcorrido 36 anos sobre este diálogo, agradeço ao Senhor, a bendita doença que carrego nos olhos, sempre tratada por mim, por médicos amigos e por amigos espirituais, pois ela tem sido, em todo esse tempo, um agente providencial, induzindo-me à reflexão e ensinando-me a respeitar o sofrimento dos outros. Dentro dos vários livros que eu consultei, que nós fomos buscar alguma coisa sobre enfermidades da alma, eu pude perceber que existem vários tipos de enfermidades que Emmanuel, né, ele nos elucida num texto, no livro Coletâneas do Além, ele fala que existem aquelas doenças que a gente vê aqui como o Chico fala, doença proteção, né? O Chico, com aquela doença, ele ia ser protegido de um monte de coisa que ia chegar pela frente. Mas que existe as doenças aviso, aquelas que são leves, né? que são como que o corpo avisando que alguma coisa há de estranho. Mas também existem as doenças respostas, né? As doenças respostas são aquelas que, apesar de todos os avisos, não houve a atenção necessária e o corpo responde. Mas anterior ao corpo existia a alma. E essa alma, muitas vezes, ela já portava, sim, a necessidade de que houvesse tido o equilíbrio lá no passado. Hoje haveria o equilíbrio no presente, no corpo físico. E que a doença vem ocupando um espaço em que a saúde deveria ocupar, mas que nós não respeitamos. Então o corpo responde àquilo que nós necessitamos, né, como resposta às nossas atitudes. Nesse mesmo texto, que chama Carta aos Enfermos, no livro Coletâneas do Além, Emmanuel fala sobre o que seria uma pandemia. Né? O livro era de 1945. Então, a pandemia tinha acabado uma guerra mundial, tinha tido há 20 anos atrás uma pandemia de gripe espanhola. A pandemia, segundo Emmanuel, ela é tanto coletiva como individual, a epidemia, né? Ela tanto exige cuidados fora, como cuidados dentro. E é isso que nós estamos passando hoje. Nós estamos passando por necessidades em que nós temos que olhar os dois lados, tanto o lado da coletividade, mas também não deixando de olhar o lado da higiene, da manutenção das máscaras, dos cuidados com as pessoas ao nosso redor e tudo mais que se refere a esse vírus que nós estamos tendo hoje. E eu não posso deixar de falar também, né, por exemplo, dos cuidados que nós devemos ter, no caso daqueles irmãos, de que hoje também a dengue ataca, a zika, né, a chikungunya, do cuidado com as águas paradas, né, do cuidado que nós devemos ter em manter longe águas que possam ser foco desses mosquitos, que também são uma causa de muitas mortes. Então nós estamos sempre chamados a sanear o ambiente, e saneamento não significa só o saneamento ao redor da gente, mas sanear também as nossas ideias. A nossa irmã Joana de Anjos, ela disse, né, que eu já repeti, eu não sei se eu repeti, que nós todos somos enfermos da alma, né?
e carregamos em nós várias necessidades como herança. Mas o que nós vamos, na verdade, queremos trabalhar não são as doenças nem as enfermidades, mas uma forma da gente se reforçar para que essas enfermidades cheguem a nós com mais brandura, né? E se chegar a nós não provoquem nenhum mal maior do que aquele que nós precisaríamos passar. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá uma vez como que ela fazia no caso dela ter que tratar com pessoas que têm as doenças da lepra, que era contagiosa. O que ela fazia? Aí ela respondeu: água, sabão e amor. Né? É uma resposta tão significativa e tão necessitada de meditação e reflexão, porque é o que está faltando, eu acho, na humanidade, sabe? Nós fomos levados ontem a um texto, através do Haroldo, numa palestra que ele fez sobre transição planetária. Nós fomos levados a vários textos que nós usamos para colaborar com a palestra de hoje. Nós usamos o capítulo 18 do livro da Gênese e nós vamos comentar alguma coisa que nós vamos emendando um assunto no outro, que depois no final a gente vai tentar elucidar devagarzinho, tá? No capítulo 18, no item 5, o nosso autor espiritual, né? É difícil você saber o nome do autor espiritual. Ele diz que a humanidade passou por todo um processo, já em 1867, data do lançamento do livro, a Gênese, 67, se eu não me engano, 68, passou por todo um processo em que nunca se viu tanto progresso, tanto na área científica, quanto na área cultural, quanto na área do bem-estar material. Né? Isso diz o item 5 do capítulo 18 da Gênese. Mas que ainda faltava realizar uma coisa, que era reinar entre nós a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Então nós já tínhamos o bem-estar material, mas ainda precisávamos realizar o bem-estar moral. E o título, né, do capítulo 18 São Chegados os Tempos. Né? Vocês já ouviram falar nesse termo, né? São chegados os tempos em que todas as coisas que estavam para acontecer, aconteceram. Né? Mais ou menos a ideia é essa. O que acontece de problema se eu não considero nem um progresso científico ruim, é excelente. O progresso cultural não é ruim, é excelente. O progresso do bem-estar material é ruim, também não é excelente. Mas o que acontece? Eu tenho usado uma frase que é assim: todo excesso gera em si o perigo do desperdício. E o que acontece quando nós temos tempo para fazer certas coisas que antigamente nós não tínhamos tempo? Porque aumentou o progresso das coisas científicas, aumentou o progresso das coisas culturais e principalmente o bem-estar material. O homem foi diminuindo o tempo de trabalho e com isso aumentando o tempo de lazer. Com isso, né, muito justo o homem ter momentos de descanso e lazer, ele foi começando a estagnar em certos momentos, porque era tanto lazer e tanto prazer que grande parte da humanidade aproveitava esse tempo e ficava parado. E você sabe, ou nós sabemos, que tudo que fica parado tende a entrar em processo de decomposição. Então, por exemplo, a enxada parada enferruja. O sangue parado mata. Uma fruta
que não é usado apodrece. Tudo que para em si já entra num processo. Então, um homem, ele parado muito tempo no seu egoísmo, no seu orgulho, não só nesse progresso todo, mas no progresso de séculos e séculos, por que ele não seria ou seria isentado dessa ferrugem ou desse apodrecimento? Ou mais propriamente dito, dessa cristalização de ideias? Então, era preciso que o homem despertasse, era preciso que o homem acordasse, né? Nós estamos nesse processo e que precisamos passar, inegavelmente, por um outro processo, que é o de despertar despertar novamente para que nós prestemos atenção àquilo que precisa ser prestado atenção e deixemos de lado aquilo que não faz tanta importância assim. Então, eu já até respondi, né? Mas eu posso perguntar para vocês o que é que nós temos mais desperdiçado na vida da gente. O maior desperdício de todos eu considero como se fosse o tempo. Nós tivemos tempos para mudar e não mudamos. Nós tivemos encarnações variadas para mudar a nossa mentalidade, mas permitimos que o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tantos outros males ainda continuasse e continuem a ser preferidos por nós a um trabalho de renovação. Então, é lógico que de uma hora para outra, tudo aquilo que nós acumulamos durante séculos vem à tona. Uma doença da alma vem à tona no corpo. E o que neste momento nós podemos fazer para aproveitar esse tempo que nos foi dado? É como se nós estivéssemos num jogo da vida e alguém dissesse assim, tempo, e pede um tempo. E aí, repensa em suas vidas. A economia vai parar um pouco, né? A cultura vai parar um pouco, o lazer vai parar um pouco. E nós queremos que a humanidade pense o que tem que ser feito para a gente mudar. O que tem que ser feito para que esse planeta deixe de ser um planeta de provas e expiações para ser, posteriormente, um planeta de regeneração. E alguém lá, o nosso mestre técnico, né, para chamar a atenção da turma, ele pediu tempo, e aí todo mundo foi chamado a andar com mais cuidado, né? Andar com mais zelo. O que nós podemos fazer? E eu listei aqui alguns conselhos, né? No livro, nessa Gênesis, no item 33, né, o nosso irmão que escreve, ele diz assim, que não precisamos ainda de uma renovação integral do ser humano. Essa só o tempo mesmo vai poder fazer. Mas basta modificarmos algumas disposições ou nossas disposições morais, né? Nós precisamos mudar nossas disposições morais. E essas disposições morais, elas têm que passar por um processo. Eu listei algumas aqui para passar para vocês. Nós não temos muito tempo de conversa, né? Então tudo tem que ser passado de forma que em meia hora, mais ou menos, vocês tenham tempo de ir, voltar nesse vídeo, né? Quantas vezes vocês acharem necessário, anotar alguma coisa e pesquisar, buscar o que entre vocês, né? O que nós podemos fazer? A primeira coisa que eu listei, número 1, né? Baseado em todas as leituras que eu já fiz na minha vida praticamente, né? O que nós precisaríamos fazer? Conselhos? Não. Mas assim, dentro da listagem, das listas que eu fiz, né? Emmanuel faz até uma pergunta, né? Como é que é essa pergunta dele? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Se nós já pensamos que o Evangelho é o remédio para as nossas enfermidades, já pensamos sobre isso? O remédio é um remédio, o Evangelho é um remédio para as nossas enfermidades? Essa seria uma pergunta que foi feita por Emmanuel nesse livro que eu citei, da Coletânea do Além. Mas o que é? Cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com o que nossos pensamentos sintonizam. Sintonia é determinante fator para a nossa cura. Nós sempre estamos em sintonia com o bem, com o mal, ou então com a estagnação. Nós precisamos mudar nossa sintonia para o bem. Né? Nós precisamos mudar nossa sintonia mental para as coisas positivas. O segundo é trabalhar a nossa força de vontade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a vontade, ela é a gerente de toda a mente. É o gerente de toda a mente. E nessa mente trabalham várias coisas, vários departamentos, e que a vontade, ela gere todos esses departamentos. Não é, e eu não estou aqui para falar sobre a vontade, mas se um dia precisarem que a gente fale sobre o livro Pensamento e Vida, sobre a vontade, a gente fala. Este momento, segundo o Haroldo Dutra Dias, nessa palestra sobre transição planetária, vem o terceiro que fala sobre este momento exige bom senso, muito cuidado, né? Pois é um momento de transição, é um momento que nós temos que tomar muito cuidado nas palavras, nas ações, nos sentimentos, nas emoções. Por quê? Porque está em jogo, né, algo que nós temos plena liberdade de escolher ou não. Está em jogo a nossa felicidade, está em jogo a nossa estadia nesse planeta, está em jogo a modificação do planeta, está em jogo a forma como nós vamos receber no futuro tudo isso que nós estamos fazendo agora nas nossas vidas. Nós precisamos também desenvolver em nós espírito de cooperação. Né? Tudo isso modificando, né? Tirando de nós o egoísmo e o orgulho, que o orgulho e o egoísmo não tem de verdade espírito de cooperação. O egoísmo e o orgulho olham para si mesmo. E nós precisamos desenvolver, né? Sabendo que não somos nós que estamos passando por isso, é a humanidade que está passando por isso. Há pessoas mais preparadas e outras menos preparadas. E o que eu posso fazer para cooperar com essas pessoas? Há pessoas que são mais preparadas do que nós e que estamos recebendo ajuda constante. Mas eles também, né, estão de olho, estão vendo, muito provavelmente não interferindo, naquelas pessoas que têm a possibilidade de auxiliar, né, têm a possibilidade de serem pessoas melhores, mas não estão fazendo por onde. Outra conselho, né, ou ideia, é que nós tentemos ser mais pacientes com esse momento que nós estamos passando. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente sem saber o que fazer, mas que nós precisamos sim sermos mais pacientes conosco e com as pessoas ao nosso redor. Tem muita gente que não está sabendo lidar com isso. E se nós tivermos condição de lidar melhor, nós sempre poderíamos ser um auxiliar. Né? E a paciência ajuda muito nessa situação. Mas eu queria terminar com a última ideia, que é: coloque Deus na linha de frente de sua vida. Esse é talvez o conselho ou a ideia mais profunda, colocar Deus na linha de frente em nossas vidas. Reforçando a nossa confiança em Deus, desenvolvendo melhor a nossa espiritualidade, desenvolvendo melhor a nossa religiosidade. Né? Isso é necessário. Esses são, sem ideia de querer
fechar todo o assunto, porque eu perguntei ao meu psicólogo, né, como que eu posso, sendo um enfermo na alma, passar uma mensagem sobre enfermidades da alma. Aí ele respondeu uma coisa que eu fui até buscar depois. Ele disse assim para mim, usando o mesmo axioma que se diz quando um analista precisa de um analista. Né? Todo analista precisa de um analista. Então eu posso ser, vamos dizer assim, psicólogo de alguém, eu não sou psicólogo. Eu posso ser psicólogo de alguém, mas eu necessito de um psicólogo, um analista. A mesma coisa seria, eu posso falar com vocês para buscar modos de modificar, né, sobre a enfermidade das nossas almas, mas também eu tenho que buscar o meu lado. Falo para vocês o modo e também uso o meu modo. É como se um analista tivesse um analista. E para terminar, eu trouxe um texto para vocês que vai começar de uma história que eu ouvi, né? Eu gostaria depois que vocês refletissem sobre tudo o que foi dito, que vai começar com uma amiga que mandou para mim um vídeo. Esse vídeo era simples, não tinha palavra nenhuma. O vídeo era filmado de uma janela, um terreiro, chovendo, e essa chuva caindo na árvore e no chão. E era só o barulho da chuva caindo. Eu falei com ela, nossa, que delícia, né? Acho que é uma das coisas mais bonitas que tem é a chuva caindo na roça. Né? E depois o cheiro que fica. Né? O cheiro que fica da terra molhada. Ela falou assim, é verdade. Eu falei assim, eu gostaria que tivesse um cara que fizesse um perfume de terra molhada, né? Depois da chuva na roça. Seria espetacular. E entra isso, porque eu me lembrei dessa situação quando eu fui numa roça, num sítio, e que tinha uma moreira, né? E estava fazendo muito calor, e do lado da casa tinha um pé de amora. E eu aproveitei aquele momento, né? Há muito tempo que eu não via pé de amora, eu fui pegar a amora, e tinha uma sombra muito boa, causada pela casa e pela moreira juntos, sabe? E eu fiquei ali debaixo da amora. E era sozinho, eu, a amoreira e Deus, né? Eu comecei a comer a amora e rezei, agradecendo a Deus, né? E Divaldo chama isso de recanto seguro, a Joana de Ângeles, né? Há em todos nós um recanto seguro. E naquele momento que eu estava lá na Amoreira, aquele era um recanto seguro, onde eu podia falar ou escutar Deus. Então ele faz um poema, a Joana de Ângeles faz um poema que é assim: há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa. Um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa. Uma canção ao longe, um rosto de criança. Um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura. Uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Então que nós tenhamos esse recanto seguro em nossos corações, com a nossa confiança em Deus, que ela possa ser redobrada, quadriplicada, se preciso for, ir até o infinito confiando em Deus, porque Ele cuida de nós frequentemente, dispostos sempre a nos escutar e quando nós precisarmos falar com a gente. Que esse Pai, que é magnânimo, é bondoso, possa
ser magnânimo e bondoso ao falar e a nos escutar. E a gente procure um recanto nosso, onde que nós possamos ter esse prazer de ouvir a chuva caindo, ou sentir o cheiro da terra, ou ouvir o ensinamento da Bíblia, seja o que for, que seja especial para cada um de nós. Agradeço a todos, desejo uma boa tarde e fiquem com Deus. Que o nosso Pai possa nos guiar e nos conduzir à alma das suas moradas de paz e de amor. Que assim seja. Eu vou desligar. Boa tarde. Fiquem com Deus.